Agradeço a participação. Como eu estava dizendo, esse evento ele ganha força muito por conta dos patrocinadores que tornam tudo isso possível, e é por isso que nós vamos receber nesse momento, aqui no palco, para algumas palavras sobre estratégia, momento, o Pietro Bastos, Sir Business Manager da Nielsen IQ. Bem-vindo, Pietro. Bom te ver. Agora foi. Obrigado a todos. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de falarmos aqui na convenção, esse ano comemorando os 45 anos da Abad. Parabéns pela convenção, pela organização e muito obrigado ao time Abad por estarmos mais um ano juntos. Bom, eu sou o Pietro Bastos, gerente sênior da Nielsen IQ, e a gente vai bater um papo agora sobre tendências de consumo. Primeiro, a gente precisa entender de onde vem essa informação, né? Atualmente, a Emitrix, uma empresa NIQ, tem mais de 2.600 distribuidores conectados. Boa parte de vocês que estão aqui na convenção já enviam a informação para a Emitrix, seja de um fornecedor, de 2, 3, 4 fornecedores, mas já estão conectados conosco de alguma forma. No entanto, sobretudo, quando a gente integra essa informação do canal indireto a todo o ecossistema NIQ, a todo o ecossistema Nielsen IQ, que compõe 1,2 milhões de PDVs com leitura de sellout, que eu tenho mais de 4.000 lojas online, que eu tenho mais de 55 milhões de lares monitorados, traz a oportunidade da gente ter um painel do varejo com a informação confiável, relevante e imparcial do mercado. A gente diz que é o painel mais completo do varejo brasileiro. Então vocês conseguem entender o comportamento de consumo em diversos canais. Com isso, eu consigo entender com profundidade não somente o sellout, mas o sell-in, aquilo que a indústria vende para o distribuidor, o que o distribuidor vende para o varejo e o varejo vende para o consumidor. E isso nos proporciona a fazer estudos de mercado como esse, que hoje eu trago para vocês um tema de saudabilidade e o uso das canetas emagrecedoras aqui no Brasil. E a gente pode acompanhar essa mudança de comportamento dentro de um cenário econômico bem adverso, um cenário econômico hoje desafiador. Mais tarde, o Domênico vai entrar no detalhe desse cenário econômico, mas o importante aqui é a gente entender que toda a cadeia, seja indústria, atacado, distribuidor ou varejo, precisam estar atentos a essas grandes tendências, a essas mudanças de comportamento, para oferecer o melhor mix ao consumidor final. E quando a gente fala de saudabilidade, eu estou falando de nutrição e saúde, bem-estar, perda de peso, estou falando de alguns temas muito relevantes, que não são temas novos, mas que têm tido uma velocidade muito alta e evoluindo bastante nos últimos anos. Quando a gente conversa com os nossos consumidores, dentro do painel de lares da Nielsen IQ, em diversos países, nós entendemos que esse mercado é um mercado de 6,3 trilhões de dólares. E ele vem crescendo acima do PIB global. A gente está falando que em 2028 teremos aí um mercado de 9 trilhões de dólares. Essa é a projeção do mercado que compõe a saudabilidade. E quando eu falo com os consumidores no mundo, 7 a cada 10 têm uma proatividade, estão proativos a introduzirem algum hábito saudável na sua rotina. Mas aqui no Brasil, a gente está falando de um percentual maior. 84% da população está propensa a introduzir um hábito mais saudável na rotina, né? E quando você olha para o Brasil também, o consumidor brasileiro está mais disposto a gastar mais, entre 250 a R$1.000 com o bem-estar, com saúde e bem-estar. Com isso, hoje nós já temos 9 a cada 10 brasileiros que afirmam
que introduziram algum hábito saudável na rotina diária. Seja uma redução de açúcar, uma redução de sal, seja uma introdução de exercício, seja uma visita ao médico, uma visita ao nutricionista. Então, 9 a cada 10 brasileiros estão introduzindo novos hábitos. E isso traz uma mudança no consumo. Isso traz categorias, crescimento em volume em algumas categorias que acompanham esse movimento de saudabilidade. Ele traz no FLV um crescimento de frutas, legumes acima de 8% ano contra ano. Em proteínas, o ovo, que é uma proteína mais barata, crescendo 14%, a peixaria crescendo 11%. Em lácteos, o queijo fatia, a gente vê aí uma enxurrada de receitas com queijos, né? Então, são categorias que têm se aproveitado dessa onda de saudabilidade. E isso não acontece somente em categorias com apelo de produto saudável. Isso também acontece em categorias que não têm um histórico de saudabilidade. Ele tem um histórico de categorias comuns, como o refrigerante. O refrigerante, por exemplo, o segmento zero puxa o crescimento da categoria de refrigerantes versus uma retração de 3,2% do refrigerante regular. O energético zero cresce 66% versus uma retração de 2% do regular. Então você tem várias categorias que estão entrando com segmento com apelo de saudabilidade e tendo um crescimento nessas categorias. O que traz para a gente uma nova economia do apetite, inclusive com a introdução e com o aumento do consumo das canetas emagrecedoras. Quando a gente olha para as canetas emagrecedoras, 5 a cada 10 brasileiros já conhecem produtos anti-obesidades. 5 a cada 10 brasileiros têm uma percepção positiva com relação a esse produto. E 6 a cada 10 brasileiros diz que usaria se fosse recomendado por um profissional da saúde. Porém, o brasileiro está com um orçamento restrito, né? E aí, quando a gente olha para o Canal Farma, 8 dos 10 itens mais vendidos no Brasil, e isso falando em valor, obviamente não é em volume, em unidades, uma aspirina vende muito mais em unidades do que a caneta emagrecedora, mas quando a gente fala em valor, 8 dos itens mais vendidos, eles são canetas emagrecedoras. É quem puxa o crescimento do Canal Farma. E a população, o usuário de caneta emagrecedora, ele compra na farmácia. 75% compra na farmácia, ainda temos 12% comprando no informal, que tende a reduzir a partir do momento que o preço da caneta emagrecedora reduz no Canal Farma, né? O importante aqui é que numa pesquisa recente que a Nielsen IQ fez, mostra que 5% dos lares já consomem a caneta emagrecedora. Alguma pessoa do lar já consome de forma regular a caneta emagrecedora, mas temos 26% dos lares com intenção de consumir. Então a gente tem uma possibilidade grande, um potencial grande de crescimento desses usuários, chegando aí a 30%, 31% num tempo que não é tão longo assim, nos próximos meses ou anos, ok? Bom, e quando a gente olha para esses 26% que tem a intenção, a gente está falando que 16% não usa caneta emagrecedora por ser caro, devido ao desembolso. Esse desembolso que tende a reduzir com a entrada das canetas mais baratas. E 10% não usa por medo de efeitos colaterais, que também tende a ser rompida essa barreira com maior comunicação entre os médicos, indicando, falando dos benefícios. Então, hoje, as canetas, os usuários das canetas estão mais focados no nível socioeconômico alto. Nós temos ali 7 a cada 10 usuários desse nível socioeconômico mais alto. Mas quando falamos dos potenciais, a gente está falando de 6 a cada 10 já é do nível socioeconômico médio. Ou seja, uma popularização da caneta nos potenciais que tende a vir a consumir o produto. Ok? Bom,
é um impacto alto no orçamento do brasileiro, e aí 6 a cada 10 dos usuários falam que eles precisaram repriorizar o consumo, né? Tiveram que mudar a forma de como consumir, porque a gente não está mais disputando somente o market share entre as marcas, nós estamos disputando o bolso do consumidor, e as canetas estão tomando espaço desse bolso do consumidor. Ou seja, 62% mudou a prioridade de consumo, 6 a cada 10 desses usuários falam que reduziu ou deixou de sair em bares, 5 a cada 10 mudou a forma de consumir nos restaurantes, teve uma redução ou eliminou a ida aos restaurantes, serviços foram impactados, lazer foram impactados, o que muitas vezes impacta quem atende o food service, ok? E o mercado, ele foi o menos impactado, com 16%. O impacto no mercado ele é uma repriorização de consumo. Você sai de categorias que são muito impactadas, como indulgências, snacks, doces, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, e muda para um consumo mais qualificado, de proteínas, principalmente carnes, peixes, ovos, itens proteicos, vegetais, suplementos, que são categorias que ganham. Aqui está um ponto de atenção para o nosso setor, é levar o mix mais qualificado para esse consumidor, porque esse consumo está mudando, ok? Bom, resumindo então o que eu comentei aqui, a gente está falando de uma curiosidade alta, porém com acesso restrito. Temos aí uma possibilidade de aumento em 26% dos consumidores, chegando a 30% de penetração, adoção concentrada em uma renda elevada que tende a vir para uma renda de nível mais médio, e um tratamento que redesenha orçamentos, porque quando você gasta o dinheiro com as canetas, você precisa repriorizar o seu consumo. Para finalizar, as empresas elas estão se reinventando nessa ascensão da saudabilidade. Nós temos aí restaurantes oferecendo serviços e um portfólio, um menu diferente de opções de consumo para aquelas pessoas que consomem as canetas. Nós temos um grande aumento das corridas de rua, né, que trouxemos o exemplo da APAS, que fez a APAS Run. Não é uma empresa que vende um produto saudável, mas que está se conectando com a saudabilidade com os consumidores, como, por exemplo, também a Electrolux, que fez uma grande ativação, colocou uma máquina de lavar gigante no meio de uma corrida para que as pessoas se refrescassem passando dessa máquina. Então, são marcas que nem sempre vendem produtos saudáveis, mas se conectam com o tema, com o consumidor, ok? Eu agradeço pelo tempo, muito obrigado, fico à disposição com os meus contatos, estava ali no QR Code, e principalmente convido vocês a irem à nossa sala depois. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pietro. Olha, eu tô aqui tentando fingir normalidade, mas eu tô chocado com a quinta-feira do Monjauro. Você viu? A quinta-feira era da massa, agora é do Monjauro. Pois é. Caramba! Mudança de comportamento completo. Pessoal...